Você nunca deveria ter ouvido isso. O município de São João, na Bahia, ainda finge que nunca aconteceu. Nos arquivos de Salvador, páginas inteiras estão faltando de 1842 a 1844. As mortes foram registradas como febres, acidentes ou simplesmente deixadas em branco. Mas dentro das colunas apagadas daquele registro há um nome: Isabela Moreira Silva. Nas histórias polidas, ela é lembrada como uma refinada dona de engenho. Na cadeia de sussurros orais das famílias negras de São João, ela é lembrada como algo completamente diferente, uma praticante de rituais mais antigos que a independência, uma mulher que usava os corpos dos escravizados da mesma forma que outros senhores usavam a terra. Na noite anterior à morte do marido, o ar sobre o engenho Vale das Acácias era tão parado que até os cães se recusavam a latir. Os criados recordavam dela caminhando descalça pelo piso da cozinha, olhos cinzentos desfocados, lábios se movendo silenciosamente como se ensaiando uma oração que ninguém mais podia ouvir. Antes do amanhecer, ela acendeu uma única vela e desceu para o porão de raízes sob a casa da cozinha. Lá entre barris de cebolas e carne salgada, ela abriu um pequeno livro de couro preto cheio de caligrafia apertada que não era dela. Ao nascer do sol, Antônio Silva, senhor de engenho, comissário do município, acionista de banco, estava morto na cama. Causa da morte: febre gástrica aguda. Sem autópsia, sem investigação, Isabela não chorou, não desmaiou. Ela saiu do quarto do doente para a sala e começou a escrever uma lista de instruções para o funeral. Os criados juravam que suas mãos não tremiam uma vez sequer. Naquela mesma manhã, 3 homens foram convocados: João Oliveira, Pedro Santos e Mateus Ferreira. Todos os 3 eram escravizados. Todos os 3 eram alfabetizados. Todos os 3 carregavam a mesma marca de nascimento em forma de crescente pálida no ombro esquerdo alto. Uma marca que eles nunca haviam mencionado uns aos outros, mas que todos haviam visto em sonhos. Isabela lhes disse calmamente que suas tarefas estavam mudando. Ela disse que havia um novo tratamento também, algo que preservaria sua saúde e manteria o engenho próspero. Ela falou de um médico europeu cujos métodos exigiam intervenção hidrotêutica, mas seus olhos, os olhos que os criados diziam que podiam ver através das paredes, guardavam algo mais frio que remédio. Em 12 de abril de 1843, apenas 4 dias após enterrar o marido, Isabela levou aqueles homens ao Riacho das Palmeiras ao amanhecer. A névoa se agarrava aos joelhos de ciprestes como fumaça subindo de um campo de batalha. Ela tirou o vestido matinal sem hesitação. Os 3 homens, presos por ameaça e propriedade, obedeceram. Nus, eles ficaram com ela na água até a cintura enquanto ela os lavava em um padrão de ombros, peito, braços e pernas, entoando em uma língua que soava como latim, mas distorcida, errado, mais antigo. Ela cortou a carne sobre as marcas de nascimento com uma lâmina pequena, coletando o sangue em um pano branco, misturando-o com líquido claro de frascos de vidro que cheiravam a mercúrio e ervas esmagadas. Ela esfregou a mistura no próprio peito pálido, sussurrando palavras que ninguém na Bahia deveria conhecer. Toda manhã depois disso ela repetia: todo amanhecer no riacho, todo amanhecer a lavagem, todo amanhecer o sangue. Em poucas semanas, os 3 homens, outrora os trabalhadores mais habilidosos e alertas no Vale das Acácias, começaram a murchar. Seus olhos embotaram, sua fala se achatou. Eles se moviam como homens meio adormecidos, como se algo tivesse sido drenado deles e derramado nela. Os criados sussurravam de raízes, feitiços, magia de Recife. Outros sussurravam uma verdade mais sombria, que Isabela havia encontrado uma forma de reescrever as próprias linhagens de sangue. Você está prestes a ouvir o resto da história. Uma vez que o faça, nunca mais verá o velho Nordeste ou a história do Brasil da mesma forma. Isso não é uma história de fantasmas. É uma história de poder, de ritual, de um sistema secreto escondido dentro de outro sistema construído sobre corpos e silêncio. E ele ainda ecoa. A verdade da obsessão de Isabela Moreira Silva não nasceu em São João. Ela veio do outro lado do oceano, contrabandeada dentro de cartas escritas em uma caligrafia que ninguém conseguia identificar. Ela nunca foi destinada a ser esposa de um senhor de engenho. Em Recife, como filha de um comerciante, ela havia tocado as franjas de algo mais antigo. Sussurros de imigrantes franceses fugindo da Revolução Haitiana, de mulheres crioulas que carregavam livros escritos em sangue, de médicos que praticavam medicina não sancionada por nenhuma faculdade. Aqueles sussurros nunca a deixaram. Quando ela chegou ao Vale das Acácias em 1825, trouxe consigo mais que baús de roupas e prataria doméstica. Escondido em seu baú de dote estava o primeiro fragmento de um sistema, folhas soltas copiadas em segredo, detalhando ritos que alegavam alterar o corpo e preservar a linha de poder.
Seu marido Antônio dispensou como fantasias femininas. Ele não lia seus diários, não entendia o jeito que ela olhava para os filhos como se os pesasse contra uma balança invisível. Mas Isabela entendia. Para ela, a riqueza do engenho não estava em fardos de cana ou títulos de terra, mas no sangue em si. Sangue como herança, sangue como código, sangue como a única moeda que nunca poderia ser falsificada. Os diários descobertos após sua morte, aqueles que sobreviveram ao fogo e à mutilação deliberada, revelam sua progressão. No início, ela copiava passagens de tratados médicos, notas sobre frenologia, equilíbrio humoral, os tratamentos hidrotêuticos da moda na Europa, mas então as entradas escureceram. Ela escreveu sobre diluição seletiva de sangue através de imersão ritual. Ela escreveu sobre reconstituição de vitalidade pela extração dos marcados. Quem eram os marcados? Sempre 3 nomes. Vizinhos notaram mudanças também, embora ninguém ousasse vozear. Isabela, aos quase 40 anos, começou a parecer mais jovem, mais forte, mais luminosa em sua postura. Sua pele não mais carregava o pálor cinzento do luto. Seus olhos brilhavam mais, sua postura mais reta. Em jantares ela parecia incansável, hospedando até altas horas sem fadiga. Enquanto isso, João, Pedro e Mateus se tornaram ocos, executando tarefas com obediência mecânica, mas despojados de iniciativa, como se seus espíritos tivessem sido parcialmente sifonados. Você deve entender, isso não era loucura no sentido que os historiadores gostariam que você acreditasse. Isabela não estava delirando, histérica ou quebrada pelo luto. Ela era precisa, deliberada, metódica. A mesma eficiência fria que usava para gerenciar as contas do engenho, ela aplicava a corpos humanos e às ciências proibidas de linhagem. E ainda assim, na aritmética oculta de seu ritual, havia uma falha. Para cada medida que ela extraía para si, algo mais vazava para o solo, para a água, para o próprio ar do Vale das Acácias. Os criados sussurravam que o riacho ficava mais frio a cada mês, que a névoa demorava mais nas árvores, que nenhum pássaro cantava perto da curva ritual. A terra em si parecia recuar do que ela fazia, como se o solo da Bahia tivesse memória e não perdoasse facilmente. Foi nessa estação de silêncio, enquanto os corpos se acumulavam em São João sem causas apropriadas listadas, que Salvador finalmente enviou investigadores. Eles chegaram tarde demais. Até então Isabela já havia aperfeiçoado seu rito ao amanhecer, e os 3 homens não eram mais inteiramente eles mesmos. O que os oficiais encontraram sob as tábuas do piso da casa principal mais tarde desapareceria dos registros oficiais. Mas os sussurros passados através de gerações dizem que era um livro de corpos, um diagrama de linhagens de sangue e uma carta meio queimada de um homem na Europa, cujo selo não carregava brasão, mas apenas um símbolo, um crescente entalhado em cera preta. Aquele crescente era a mesma marca nos ombros dos homens, a mesma marca que Isabela cortava a cada manhã, a mesma marca que seus filhos um dia carregariam de maneiras que a história ainda não descobriu. Quando os investigadores de Salvador cavalgaram para São João em novembro de 1844, esperavam confrontar corrupção comum, registros fiscais mal arquivados, talvez o contrabando de cana através de corretores não registrados, quem sabe até o suicídio de um senhor coberto por dignidade. O que encontraram foi uma parede de silêncio tão completa, tão disciplinada que parecia ensaiada. 17 mortes haviam ocorrido entre abril de 1843 e outubro de 1844. 17 homens, mulheres, crianças, tanto escravizados quanto livres, sem certidões de óbito apropriadas, sem testemunhas dispostas a depor. Os médicos do município queimaram seus registros, deixando apenas o cheiro fraco de pergaminho queimado nas lareiras de seus gabinetes. Até o escrivão do município apagou páginas inteiras do registro oficial, deixando trechos em branco onde datas e nomes deveriam estar. Quando pressionado, alegou que a tinta estragou. O papel estava defeituoso. Uma mentira tão absurda que quase desafiava os oficiais a cavar mais fundo. Mas quando chegaram ao engenho Vale das Acácias, a verdade não veio como confissão, veio como atmosfera. Eles descreveram a casa principal como imaculada, mas inquietante, um lugar quieto demais para uma propriedade de seu tamanho. As crianças sentavam à mesa sem riso. Os criados se moviam como sombras, olhos fixos no chão. O ar em si era pesado, como se as paredes absorvessem o som. Um investigador, homem endurecido por anos nos distritos portuários de Salvador, escreveu em suas notas privadas: "Vi casas mais limpas que esta, mas nenhuma tão assombrada enquanto ainda ocupada. Isabela os recebeu em um vestido de seda preta apesar do tempo quente,
o cabelo preso. Toda pergunta sobre as mortes era desviada para um comentário sobre o inverno rigoroso, os perigos da febre, a fragilidade de constituições inferiores. Nenhuma vez sua voz vacilou. Os homens a descreveram como imponente, quase real, embora ninguém ousasse escrever abertamente em seus relatórios. Ainda assim, suspeitas cresceram. Naquela noite, enquanto Isabela dormia, um dos investigadores convenceu uma criada da casa, uma mulher mais velha chamada Dina, a falar. Suas mãos tremiam, sua voz vacilava e ela se recusava a entrar em certas partes da casa, mesmo quando oferecido dinheiro. Ela falou das manhãs no Riacho das Palmeiras, dos círculos nus, da lâmina e dos frascos. Ela não usou a palavra bruxa. Não precisava. A implicação pairava no espaço escuro entre cada frase. Na manhã seguinte, 2 investigadores revistaram a propriedade em silêncio. No porão de raízes sob a cozinha, escondido atrás de barris empilhados de vegetais em conserva, encontraram um baú de madeira trancado. Eles o arrombaram e descobriram cartas escritas em caligrafia estrangeira, recibos de arsênico e mercúrio, e um diário fino encadernado em couro rachado. O diário continha diagramas de figuras humanas marcadas com crescentes, notas sobre extração de sangue e registros dos rituais até o minuto exato do nascer do sol. Mas a descoberta mais perturbadora era uma série de folhas dobradas enfiadas dentro do diário. Listas de nomes. 17 nomes. O número exato daqueles que haviam morrido em São João durante o período de silêncio. Ao lado de cada nome havia símbolos, marcas na mesma língua estranha que Isabela lia em voz alta no riacho. Quando os oficiais confrontaram o escrivão do município com essa evidência, ele simplesmente fechou seu livro e não disse nada. Os médicos se recusaram a olhar para os papéis. O comissário do município, um homem que jantara na casa de Isabela apenas semanas antes, disse aos investigadores que haviam ultrapassado seus limites, e em 3 dias, os oficiais foram chamados de volta a Salvador, sob pressão de poderosos senhores de engenho. O relatório oficial que sobreviveu afirma: apenas São João sofreu um lamentável surto de febres. Todas as irregularidades no registro foram corrigidas. O engenho Vale das Acácias permanece sob o gerenciamento cuidadoso de sua senhora, Senhora Isabela Silva, uma mulher de boa reputação e mente sã. Essa foi a última linha, selada, arquivada, esquecida. Mas o que o relatório não incluiu, o que foi sussurrado por um dos homens anos depois em seu leito de morte, foi a visão de Isabela em pé no topo da escada, enquanto carregavam o baú do porão de raízes. Ela não gritou, não resistiu, apenas observou, seus olhos cinzentos pálidos fixos neles como um predador observando presas que ousavam escapar. O homem jurou que, quando seus lábios se moveram embora nenhum som saísse, um dos cavalos lá fora empinou e quase matou um soldado. O silêncio se tornou sua maior arma. O município em si fechou fileiras ao redor dela. Vizinhos que a desprezavam em particular a defendiam em público. Padres que pregavam fogo e enxofre de seus púlpitos nada diziam sobre o riacho, nada sobre o sangue. Por quê? Porque expor ela seria expor o sistema em si. Se os rituais no Vale das Acácias se tornassem conhecimento público, toda a estrutura da civilização dos engenhos desmoronaria. Melhor apagar algumas páginas do que arriscar que toda a estrutura queimasse. É assim que a história proibida sobrevive, não por ser bem escondida, mas por ser escondida à vista de todos, protegida pelo silêncio daqueles que se beneficiam dela. E São João, em 1844, escolheu o silêncio. A morte de Antônio Silva havia sido explicada. Os investigadores haviam sido expulsos de volta a Salvador, e São João havia selado seus próprios lábios. Mas Isabela não havia terminado. Os rituais no riacho lhe deram força, mas força nunca foi o objetivo final. Controle era. E se os escravizados no Vale das Acácias eram vasos, sua verdadeira obsessão era a linhagem que carregava seu nome. Isabela tinha 5 filhos. Margarida, a mais velha, já com 16 anos em 1842, pálida e obediente, treinada em piano e bordado como uma perfeita filha de senhor de engenho. Antônio Júnior, 14, desajeitado e de estômago fraco. Catarina, 12, com o queixo teimoso do pai. Eduardo, 9, doentio desde o nascimento. E Elisa, apenas 6 anos, o último brilho de juventude em uma casa já sufocada pelo olhar vigilante de sua matrona. Vizinhos sussurrariam mais tarde que Isabela estudava seus filhos da mesma forma que criadores estudam gado. Ela media sua altura, registrava a largura de seus ombros, notava quais alimentos os adoeciam e traçava quão rápido suas feridas cicatrizavam. Cada entrada era registrada no mesmo diário preto que descrevia os rituais no riacho. Para ela,
Eles não eram simplesmente filhos. Eram protótipos, experimentos em carne. Uma criada, Raquel, recordou a noite em que Isabela convocou Margarida para seu quarto após a casa dormir. Margarida voltou pálida, silenciosa, apertando o braço como se sangue tivesse sido tirado. Outra vez Antônio Júnior desmaiou no culto de domingo, lábios azuis, olhos revirando. O padre alegou que era um desmaio de constituição delicada, mas Mateus, o criado pessoal escravizado, sussurrou mais tarde que carregara o menino para a cama e vira marcas no ombro que pareciam o mesmo crescente que Isabela cortava no Riacho das Palmeiras. Não bastava para ela sifonar vitalidade de João, Pedro e Mateus. Ela queria enxertar essa vitalidade em seus herdeiros. Queria reescrever a linhagem Silva para que carregasse não fraqueza ou fragilidade, mas a resiliência afiada que ela acreditava ter roubado dos homens marcados. Ela se via como mais que uma viúva. Ela se via como a arquiteta de uma nova linhagem, uma que sobreviveria ao velho Nordeste em si. Os rituais mudaram do riacho para a casa principal. No quarto das crianças, velas queimavam ao amanhecer enquanto seus filhos ficavam tremendo em camisolas. Ela cortava linhas rasas em seus ombros, sussurrando sobre elas na mesma língua que falava no riacho. Às vezes ela passava os cortes com líquido tirado de seus frascos de vidro. Outras vezes pressionava pano manchado com o sangue de João ou Pedro contra sua pele, amarrando ali até as manchas secarem. Aos olhos de fora, as crianças pareciam cada vez mais pálidas, frágeis. Elisa, outrora animada, tornou-se retraída, olhando para cantos de quartos como se algo invisível vivesse ali. Catarina parou de comer por semanas. Eduardo sofreu pesadelos tão violentos que acordava com arranhões no próprio rosto. Mas Isabela escreveu em seu diário que essas eram etapas necessárias de integração. Ela acreditava que o sangue dos marcados estava sendo costurado nas veias de seus filhos, que o que os enfraquecia agora os tornaria inquebráveis depois. Os criados começaram a temer as crianças tanto quanto a mãe. Raquel testemunhou anos depois que viu Margarida parada diante de um espelho no vestido de sua mãe, sussurrando palavras que faziam o vidro ondular como água. Eduardo foi encontrado uma manhã caminhando descalço para a mata ao amanhecer, repetindo a mesma frase vez após vez, olhos vazios, lábios rachados com o orvalho. Quando o capataz o arrastou de volta, Isabela apenas sorriu e disse: "Ele ouve o que vocês não podem." O silêncio do município tornou-se cumplicidade. Senhores que deviam favores a Isabela a defendiam como uma mulher de luto, uma viúva carregada pelas provações de Deus. Mas dentro do Vale das Acácias, os criados sussurravam da maldição da senhora, dizendo que nenhuma criança Silva viveria para gerar herdeiros sem carregar sua escuridão. E então, no inverno de 1844, São João começou a notar algo muito pior. Os 3 escravizados que atendiam Isabela no riacho, João, Pedro, Mateus, estavam se desfazendo. João, outrora um carpinteiro habilidoso, esquecia as dimensões de suas próprias construções. Pedro, que podia ferrar um cavalo de olhos vendados, começou a bater metal em pedaços inúteis. Mateus, o condutor de língua afiada, andava pelos campos como em sonho, incapaz de dirigir trabalhadores, incapaz até de lembrar nomes. Seu declínio não era natural, era projetado. Os diários de Isabela daquele inverno contêm uma linha arrepiante, escrita abaixo de uma lista de seus nomes. O vaso deve ser esvaziado se o herdeiro for preenchido. Em fevereiro de 1845, a comunidade escravizada lhes deu outro nome: os homens vazios. Corpos sem vontade, olhos sem luz. Eles ainda respiravam, ainda trabalhavam, mas algo essencial havia sido tirado deles. E todos sabiam para onde fora. Para Isabela, para seus filhos, para a nova linhagem que ela forjava a qualquer custo. O município não a parou, a igreja não a parou, nem Salvador virou os olhos porque confrontar o que ela fazia seria admitir uma verdade que ninguém no Nordeste estava preparado para enfrentar. Que a fundação de toda a sociedade não era só escravidão, mas ritual, que atrás das colunas e das danças de salão havia algo mais antigo, mais sombrio e infinitamente mais deliberado. E o Vale das Acácias era apenas o começo. Em 1845, o Vale das Acácias não era mais só um engenho, tornara-se algo mais próximo de um laboratório, um santuário e uma fortaleza de silêncio tudo em um. Mas Isabela entendia algo que a tornava muito mais perigosa que a caricatura de uma viúva louca que a história polida mais tarde ofereceria. Ela sabia que não podia agir sozinha para sempre. Um único engenho podia esconder mortes. Sim, uma única casa podia encobrir seus rituais em segredo. Mas para preservar o sistema, ela envisionava uma linhagem reescrita. Um legado preservado por extração, ela precisaria de aliados. E em São João,
Aliados podiam ser comprados não só com dinheiro, mas com silêncio, favores e o tipo de conhecimento que homens não ousam admitir desejar. Seus primeiros recrutas foram médicos. Os mesmos doutores que queimaram seus registros não foram coagidos. Eram cúmplices. Tinham visto o suficiente em seus diários para saber que ela tentava algo extraordinário, algo que beirava as promessas míticas da alquimia. Ainda assim, um criado disse que seus olhos demoravam demais nos armários trancados no gabinete de Isabela, e uma vez, na calada da noite, ele foi visto carregando um pequeno pacote amarrado em pano preto. Se era um crente, um chantagista ou algo intermediário, ninguém podia dizer, mas sua presença dava cobertura a Isabela. Enquanto a igreja estivesse ao seu lado, São João podia fingir que nada estava errado, e assim o silêncio se expandia. O que começou como proteção de um ritual de uma mulher, tornou-se a cumplicidade de um município inteiro. Famílias que deviam favores a Isabela a blindavam. Mercadores estendiam crédito além da razão. Banqueiros perdoavam dívidas em silêncio porque todos sabiam ou sentiam que ela tinha uma alavanca sobre todos, a habilidade de manipular linhagens, preservar um legado ou envenená-lo. A comunidade escravizada via isso mais claramente que ninguém. Para eles nunca foi sobre ciência. Era sobre poder, antigo como a África, remodelado na crueldade do Nordeste. Eles sussurravam que a senhora Isabela havia se casado com algo não deste mundo, e que o preço era sempre pago por carne negra. Diziam que a água do riacho ficava mais fria a cada ano, porque levava embora pedaços dos homens que ela drenava. Diziam que crianças nos alojamentos acordavam à noite gritando de uma mulher pálida que andava pelos campos com olhos cinzentos que brilhavam ao luar. Em 1846, padrões estranhos surgiram. Engenhos vizinhos relataram mortes súbitas de herdeiros jovens. A filha de um comerciante em Salvador desmaiou em uma festa após um desmaio, sua pele marcada com cortes rasos no ombro. O filho de um banqueiro enviado ao Vale das Acácias para a educação voltou pálido, mudo e incapaz de recordar seu próprio nome. Ninguém ligava esses eventos abertamente, mas em conversas sussurradas em particular, o dedo sempre apontava de volta para Isabela. Ainda assim, em vez de isolá-la, esses sussurros apenas ampliavam sua aura. Ela se tornava uma mulher que outros temiam, mas não podiam ignorar. Para alguns era uma ameaça, para outros salvação, para todos intocável. O município havia escolhido o silêncio. Agora o silêncio gerava lealdade, e com cada ano que passava, o alcance de Isabela se estendia mais fundo no tecido social da Bahia. Ela havia se tornado mais que uma viúva, mais que uma senhora, mais que uma praticante de ciência proibida. Ela havia se tornado o que o Nordeste em si nunca admitiria em voz alta, a encarnação de sua fome oculta de controlar não só terra e corpos, mas o destino em si. Mas o silêncio tem um custo. Todo o sistema de supressão vaza, e as rachaduras no Vale das Acácias estavam se abrindo. João, Pedro e Mateus, outrora drenados em cascas ocas, começaram a exibir algo mais estranho que declínio. Seus corpos enfraqueciam, sim, mas seus olhos começaram a queimar com uma intensidade que assustava até Isabela. Algo neles resistia, algo neles lembrava, e o que ela havia tirado deles não pretendia dormir quieto dentro dela para sempre. Em 1847, o silêncio ao redor do Vale das Acácias havia se tornado sua própria fortaleza. Nenhum tribunal tocaria Isabela, nenhum senhor ousava desafiá-la, mas enquanto o município a blindava do mundo exterior, dentro de seu engenho, algo estava se desfazendo. Os 3 homens que ela drenava, João, Pedro e Mateus, não eram mais meramente ocos, tornaram-se algo mais. No início, as mudanças eram sutis. João ficava no galpão de carpintaria, olhando para vigas inacabadas por horas, mãos imóveis como se esperando instruções que ninguém podia dar. Pedro batia metal até as palmas bolharem, martelando a mesma forma inútil vez após vez, suor escorrendo. Isabela, sempre precisa, registrava essas transformações em seu diário. Os vasos resistem à dissolução, escreveu. Sua essência se reforma, embora drenada diariamente. A vitalidade que consumo não desaparece deles inteiramente. Ela gera uma segunda corrente, hostil, incoerente, mas persistente. Ela notava como seu olhar a inquietava, como seu silêncio parecia carregado de significado. Uma vez, enquanto cortava o ombro de Mateus ao amanhecer, seus olhos travaram nos dela, e ele sorriu fracamente. Ela descreveu como o sorriso de um homem que sabia algo que ela não. Os criados começaram a sussurrar que os homens vazios não estavam vazios afinal, mas habitados, que Isabela havia aberto portas que não podia fechar, que ao drená-los, havia convidado algo mais antigo, algo que agora usava suas cascas para olhar de volta para ela. A terra em si testemunhava. O riacho onde ela realizava seus rituais ao amanhecer ficava sobrenaturalmente parado.
Raízes de ciprestes escureciam como se queimadas debaixo d'água. O gado se recusava a beber ali. Algumas noites um zumbido baixo rolava pela superfície da água. Não vento, não inseto, mas algo mais próximo de canto, como se o riacho em si lembrasse as palavras que Isabela recitava. Nem seus filhos eram imunes. Margarida começou a sonambular para os alojamentos, ficando sobre trabalhadores dormindo com olhos bem abertos, sussurrando as mesmas frases estranhas que sua mãe falava no riacho. Catarina recusava comida por completo, subsistindo apenas no leite que Isabela lhe dava em copos de prata. Eduardo arranhava círculos nas tábuas do piso de seu quarto até as unhas sangrarem. Elisa, a mais nova, era ouvida rindo de nada no jardim, respondendo perguntas que ninguém havia feito em voz alta. A comunidade escravizada estava certa agora. Isabela havia amarrado sua linhagem a uma maldição. Os homens que ela drenava não eram vítimas, mas condutos. Seus espíritos remodelados em algo que um dia retornaria para reclamar o que havia sido roubado. Os alojamentos fervilhavam de planos de fuga, mas o silêncio do município se estendia até ali. Toda a estrada vigiada, toda a carroça inspecionada, e além disso, muitos temiam que deixar o Vale das Acácias não o salvaria. Acreditavam que Isabela havia amarrado seus destinos ao solo em si, que para onde quer que corressem, a senhora de olhos cinzentos os seguiria em sonhos. A própria Isabela começou a escrever de inquietação. Admitia que, enquanto a vitalidade que extraía dos homens vazios a deixava revigorada, também a atormentava com visões. À noite via figuras sombrias ao pé de sua cama. Não homens, não inteiramente humanos, mas formas com marcas de crescente brilhando em seus ombros. Elas não falavam. Ainda assim acordava cada manhã com a sensação de ter sido questionada e julgada. Ainda assim persistia. Abandonar os rituais era impensável. Para ela, o poder era uma corrente. Uma vez que você entrava nela, e cada vez ela se sentia menos como senhora deles e mais como prisioneira. Seus diários mudam de tom nesses meses. Desaparece a certeza das entradas anteriores. Desaparece a linguagem de experimento e precisão. Em seu lugar, rabiscadas em mão irregular, aparecem frases como: eles sabem que a corrente não é só minha. O sangue lembra seu verdadeiro dono. E então, na primavera de 1848, a primeira de suas crianças morreu. Primavera de 1848, o ano em que São João não pôde mais fingir que o Vale das Acácias era simplesmente outro engenho. Por anos, o silêncio do município protegera Isabela. Mas silêncio não previne podridão, e a podridão alcançara sua própria linhagem. Começou com Catarina, 12 anos. Ela sempre fora uma criança frágil, mas os diários mostram que Isabela esperava que Catarina sobrevivesse, esperava que carregasse a força enxertada que roubara dos homens vazios, esperava que encarnasse a prova de que o ritual funcionava. Mas na noite de 22 de maio, Catarina desabou no quarto das crianças após convulsões tão violentas que os criados juraram que as tábuas do piso tremeram. Ela arranhou a própria garganta até as unhas quebrarem, olhos revirando, e morreu em um ataque que nenhum médico pôde explicar. A conta oficial de Isabela Escarlatina. O jornal local publicou uma nota curta. Lamentamos anunciar o falecimento da senhorita Catarina Silva, amada filha da senhora Isabela Silva do engenho Vale das Acácias. A criança foi levada pela febre após breve doença. Essa era a história. Esse era o silêncio. Mas nos alojamentos entre os escravizados que a viram carregada sem vida para a sala, outra história se firmou. Diziam que a morte de Catarina não era acidente. Diziam que ela fora consumida pelo próprio sangue que sua mãe forçara em suas veias. E havia mais. Na noite do enterro de Catarina, João foi visto parado na borda do cemitério familiar, silencioso, imóvel, observando enquanto o caixão era baixado. Os criados juravam tê-lo ouvido sussurrar em uma voz não sua, uma retorna. Quando questionado depois, negou ter falado, mas seus olhos brilhavam com algo não deste mundo. Isabela não quebrou, nem vacilou. A morte de Catarina tornou-se uma nova entrada em seu diário. Integração incompleta. Vaso fraco. Ajustar dosagem. Transferir herança para Margarida. Ela tratou a perda de sua filha como falha de um experimento. Um cálculo errado. Mas ao seu redor todos sentiram a mudança. O silêncio do município tornou-se mais pesado, mais sombrio. Não era mais só cumplicidade, era medo. Os homens vazios ficavam mais estranhos a cada semana. Pedro vagou para os estábulos uma noite e matou um cavalo com as mãos nuas. Sem razão, sem palavra. Simplesmente quebrou seu pescoço e ficou coberto de sangue até ser arrastado. João entalhou símbolos na madeira do galpão de carpintaria que ninguém reconhecia, embora o diário de Isabela contivesse esboços das mesmas marcas. Mateus passava noites cantando fora do quarto das crianças, e Elisa, a mais nova, respondia na mesma língua, sua voz infantil subindo e descendo em sincronia sinistra com a dele.
No verão, Margarida, a filha mais velha, começou a definhar. Seu cabelo caía em tufos, sua pele virava cinzenta. Ainda assim, quando Isabela a levava ao Riacho das Palmeiras, lavava-a no mesmo círculo ritual e pressionava panos encharcados de sangue em seu peito. Margarida revivia temporariamente, como se sacudida de volta à vida. Isabela notava com satisfação clínica: transferência bem-sucedida, retém vitalidade por 48 horas. Procedimento repetível. Vizinhos começaram a notar, embora fingissem não. Margarida não mais ia à igreja. Quando visitantes vinham, aparecia apenas brevemente, o rosto meio coberto por um véu, seus movimentos lentos e deliberados, como uma marionete puxada por fios invisíveis. E Isabela, outrora descrita como real, composta, intocável, agora carregava uma borda de desespero. Seus olhos piscavam com algo inquieto, e suas mãos tremiam quando achava que ninguém via. Mas foi Eduardo, o filho, quem revelou quão profunda a corrupção havia ido. Aos 11 anos ele começou a falar em uma voz não sua, profunda, gutural, ressonante com um sotaque que ninguém reconhecia. Ele rabiscava círculos nas paredes de seu quarto. Os mesmos símbolos entalhados por João. Uma vez disse a um criado: "O riacho lembra, o riacho nos tomará a todos." E quando pressionado, riu. Não o riso de um menino, mas de algo antigo e cruel. O controle de Isabela estava escapando. Ela tentara reescrever linhagens, mas o sangue lembra seu dono. O que ela roubara de João, Pedro e Mateus não era passivo. Lutava de volta. Reconstituía-se em seus filhos, mas não como pretendia. A vitalidade estava contaminada, resistindo, torcendo, reclamando. A morte de Catarina era apenas o começo. E então, no outono tardio, o gelo de Margarida apareceu. Uma noite ela estava lá, velada e silenciosa, arrastando-se pelos corredores como um fantasma. Na manhã seguinte, sua cama estava vazia. Os terrenos foram revistados. O riacho foi dragado, sem traço. Isabela disse aos vizinhos que ela fora enviada a parentes em Recife para recuperar a saúde. O mundo polido acenou e não questionou. Mas nos alojamentos, sussurros se espalharam de uma figura pálida vista, caminhando para o riacho ao amanhecer, seu véu flutuando atrás como uma mortalha, desaparecendo na névoa sem uma ondulação. 2 crianças idas, uma casa se desfazendo, homens vazios queimando com algo sobrenatural. E ainda assim Isabela persistia. Para ela, até o fracasso era dado. Até a morte era evidência. Ela apertava o punho em Eduardo e Elisa, convencida de que se os outros falharam, esses 2 podiam ser aperfeiçoados. Ela escreveu: "Sacrifício é o custo do legado. Uma linha deve resistir." Mas fora do Vale das Acácias, rachaduras no silêncio estavam se abrindo. Um médico em Feira de Santana insinuou a colegas sobre experimentos indizíveis em São João. Um padre em Salvador falava em termos velados de rituais nas matas. E em cidades vizinhas, os moradores começaram a sussurrar abertamente que o Vale das Acácias era terra amaldiçoada. Isabela construíra seu poder em segredo, em silêncio, em cumplicidade. Mas o silêncio é frágil. E em 1849, o Vale das Acácias não mais conseguiria conter o que ela havia liberado. Em 1849, o silêncio que blindara o Vale das Acácias por quase uma década estava rachando. Muitas crianças haviam desaparecido. Muitos criados sussurravam de rituais ao amanhecer. Muitas mortes estranhas haviam sido explicadas com febres que nenhum médico nomearia. São João aprendera a enterrar seus segredos, mas segredos como cadáveres apodrecem seus contêineres de dentro para fora. Vizinhos começaram a manter distância. Convites para o Vale das Acácias minguaram. As damas da igreja que outrora elogiavam a culinária refinada de Isabela, agora evitavam seus olhos na missa. Algumas famílias que haviam buscado discretamente sua instrução para seus herdeiros, de repente cortaram todo contato, alegando doença, viagem, negócios no exterior. Mas era tarde demais. Elas já haviam sido marcadas pela proximidade, já tocadas pela doença de seus rituais. O filho de um senhor em uma cidade próxima foi encontrado vagando nu, na estrada ao amanhecer, sua pele entalhada com formas de crescente que sangravam mas nunca cicatrizavam. A filha de um comerciante em Salvador desabou durante o jantar, engasgando com palavras que ninguém entendia. Um banqueiro em Feira de Santana foi descoberto morto em sua mesa, lábios manchados de preto como se tivesse engolido tinta, e toda vez os sussurros apontavam de volta para Isabela Moreira Silva. A sombra do Vale das Acácias alcançava muito além do Riacho das Palmeiras. O clero não podia manter o silêncio para sempre. O padre Natanael Caia, que outrora fora seu escudo, começou a mostrar sinais de inquietação. Seus sermões tornaram-se mais sombrios, mais apocalípticos.
falando de Jezabel e da prostituta da Babilônia, de mulheres que traficam em águas proibidas. Ele nunca a nomeava, mas a congregação sabia, e ainda assim o mesmo padre era visto entrando no Vale das Acácias à noite, escapulindo antes do amanhecer. Era ele seu acusador ou cúmplice? Ninguém ousava perguntar. A própria Isabela parecia menos uma viúva agora que uma soberana regendo um reino em ruínas. Seu cabelo, outrora escuro, virara branco de choque em uma única estação, mas sua pele permanecia estranhamente sem rugas, sua postura forte, seus olhos queimando mais que nunca. Ela se movia com a confiança de uma mulher convencida de ser intocável. Ainda hospedava jantares, embora menos convidados viessem, e os que vinham relatavam o mesmo detalhe estranho. Isabela nunca comia. Sentava à cabeceira da mesa observando seu prato intocado, mãos dobradas como se alimentando de algo invisível. Enquanto isso, os homens vazios mudavam de formas que ninguém explicava. João falava menos, mas quando o fazia, sua voz carregava peso de comando. Capatazes se viam obedecendo-o sem perceber. Pedro não mais batia formas inúteis na forja. Começou a criar objetos, círculos de ferro inscritos com símbolos estranhos, implementos torcidos que pareciam chaves, mas abriam nenhuma porta. Mateus, o mais quieto dos três, era visto ajoelhado no túmulo de Catarina, boca pressionada na terra, sussurrando por horas. Quando se erguia, lábios cobertos de solo, mas olhos brilhando com algo que aterrorizava até os homens mais bravos. Os alojamentos escravizados viviam em medo constante, mas também em uma espécie de expectativa sombria. Sussurravam que os homens vazios não eram mais servos de Isabela, mas seus carrascos em espera, que o que ela drenara deles estava se reunindo de volta, enrolando-se, aguardando até que a corrente se invertesse. Chamavam de o retorno. Isabela sabia disso também. Seus diários de 1849 são frenéticos, quase incoerentes. Desaparece o tom clínico, a caligrafia nítida. As entradas inclinam-se para a loucura. O sangue empurra de volta. Os vasos me vigiam no sono. Catarina anda pelos corredores à noite. Ela falava de seus filhos mortos não como idos, mas como inacabados. Descrevia Eduardo e Elisa como vacilantes, mas ainda viáveis. E então uma linha arrepiante escrita em tinta borrada através de uma página inteira. Se resistirem, eu me enxertarei diretamente. Eu serei a linha. E ainda assim ela voltava ao Riacho das Palmeiras ao amanhecer. Ainda banhava-se com os homens vazios. Ainda cortava seus ombros e pressionava seu sangue na pele, entoando palavras que faziam a água tremer. Mas agora os papéis haviam mudado. Eles não mais ficavam em silêncio, acovardados e obedientes. Ficavam como iguais, observando-a com olhos que refletiam seus próprios rituais de volta para ela. Uma vez, enquanto erguia a lâmina, Pedro pegou seu pulso no meio do movimento e o segurou ali. Ela esperava Defiant. Em vez disso, ele apenas sorriu e a soltou. A mensagem era clara. A escolha não é mais sua. No outono daquele ano, o município não mais podia ignorar o Vale das Acácias. Colheitas falhavam perto da linha da propriedade. Gado abortava. Crianças em cidades vizinhas começavam a acordar com machucados em forma de crescente em seus ombros, embora nunca tivessem pisado no engenho. Algo vazara além do controle de Isabela. O silêncio estava quebrando, não por confissão, mas por contágio. Vizinhos se reuniam em segredo sussurrando de intervenção. Alguns argumentavam por enviar palavra a Salvador novamente. Outros por queimar o Vale das Acácias até o chão. Mas ninguém agia. O medo os paralisava. Medo de Isabela, sim, mas mais profundo ainda. Medo do que poderia escapar se tentassem pará-la. Porque agora todos entendiam. O Vale das Acácias não era mais só uma casa. Era uma ferida na terra em si. E no centro daquela ferida estava Isabela Moreira Silva, convencida de ter dominado o poder, cega à verdade de que o poder já a dominara. O retorno estava vindo, e São João seria forçado a quê? É inverno, 1850, a estação em que o Vale das Acácias deixou de se parecer com um engenho. Os campos de cana ainda se estendiam amplos. A casa ainda brilhava com colunas caiadas. Mas dentro daquelas paredes o ar não era mais humano. Os diários de Isabela descrevem um afinamento do véu. Manhãs em que a casa em si parecia respirar, quando passos ecoavam em corredores vazios, quando portas abriam para quartos que não existiam na noite anterior. Seus filhos estavam se desfazendo. Eduardo, outrora seu filho favorito, falava menos e menos em sua própria voz. Aos 12, sentava em silêncio por dias inteiros apenas para explodir à meia-noite com sermões que sacudiam as vigas. Suas palavras não eram divagações de criança. Eram proclamações em uma língua gutural que ninguém reconhecia. Cada sílaba entregue com autoridade aterrorizante. Criados diziam que as paredes tremiam quando ele falava, que lâmpadas piscavam e chamas se curvavam de lado como se recuando. Isabela não o parava.
Fazia anotações. O vaso carrega a corrente, escreveu. Integração quase completa. Elisa, sua mais nova, tornou-se algo pior. Aos apenas 10 anos começou a sorrir para cantos vazios, a rir quando ninguém mais ouvia nada. Cantava na voz de sua irmã morta Catarina, alta e trêmula, chamando. Rimas infantis que Catarina cantara antes de suas convulsões a levarem. À noite arranhava crescentes nos postes de sua cama até os dedos sangrarem, sussurrando. Eles estão voltando, mamãe. Não terminaram. A obsessão de Isabela apenas se aprofundava. Se Eduardo e Elisa estavam escorregando para a possessão, ela não via como maldição. Via como confirmação. Para ela, o sangue que enxertara estava despertando. Seus filhos não eram mais meros herdeiros da riqueza Silva, mas vasos para algo maior, algo eterno. Acreditava estar assistindo ao nascimento de uma dinastia que não podia ser extinta, mas os alojamentos escravizados sabiam melhor. Tinham visto esse tipo de despertar antes, não na Bahia, mas nas histórias sussurradas passadas de Elder para criança, contos das costas da África Ocidental, de Haiti, de ilhas onde sangue fora derramado para invocar poder. Sabiam o que significava quando os homens vazios ficavam mais altos, quando seus olhos flamejavam com fogo silencioso, quando seus passos ecoavam como tambores na noite. João não mais construía móveis. Construía altares de madeira entalhados com marcas que ninguém ousava tocar. Pedro não mais forjava ferramentas. Moldava ferro em anéis que zumbiam quando segurados, vibrando com energia invisível. Mateus não mais obedecia ordens. Vagueava pela propriedade como se amapeando, marcando o solo com pedras e ossos, seus padrões formando círculos visíveis apenas de cima. A comunidade sussurrava que os homens vazios não eram mais dela. Eram vasos, sim, mas não para Isabela. Eram instrumentos do retorno. Os rituais que ela forçara neles não os haviam esvaziado. Haviam aberto portas e, através daquelas portas, algo mais antigo que o Nordeste, mais antigo que a Bahia, mais antigo que o Império em si observava, aguardando. Os vizinhos sentiam também. Famílias começavam a abandonar terras perto do Vale das Acácias, alegando solo ruim, colheitas falhando, poços quebrados. Mas aqueles que viviam perto o suficiente para ouvir o ar noturno, contavam histórias diferentes. Falavam de tambores sem tocadores, cantos sem vozes, gritos que subiam e cortavam subitamente como se engolidos pela terra. Caçadores relatavam que veados e raposas evitavam o riacho, circulando amplo como se uma linha tivesse sido traçada que não ousavam cruzar. Em 1850, o município estava dividido. Alguns argumentavam que o Vale das Acácias deveria ser queimado até o chão, que a terra em si deveria ser salgada. Outros temiam tocar nele liberaria algo pior. E assim a paralisia do silêncio continuava. Mas nos alojamentos onde homens e mulheres sussurravam sob a cobertura da noite, o medo se misturava com algo mais afiado. Esperança, porque se Isabela roubara sua vitalidade, se amarrara seu sangue, então talvez, só talvez, os homens vazios e o que quer que se movesse através deles, pudesse retorná-lo não para seus filhos, não para sua linhagem, mas para aqueles que haviam perdido tudo. E então veio a noite da tempestade, uma tempestade de raios tão violenta que rachava árvores em lascas, tão alta que abafava até o som de gritos. Nessa tempestade, 3 figuras foram vistas caminhando do riacho para a casa principal. João, Pedro, Mateus. Não carregavam nada, não falavam palavras, simplesmente entraram na casa como se lhes pertencesse. Criados que testemunharam juravam que as paredes tremiam quando passavam. Outros alegavam que a tempestade em si se curvava ao redor deles, raios atingindo o chão a seus pés, mas nunca tocando seus corpos. Dentro da casa, Isabela esperava, não com medo, mas com reconhecimento. Sempre soubera que o dia viria quando seus homens vazios não seriam mais vazios. Apostara que seu despertar serviria à sua dinastia. Mas o olhar em seus olhos contava uma história diferente. O retorno não era dela para comandar. Os criados do lado de fora alegavam que por horas a tempestade rugia, trovões sacudindo a terra, raios iluminando as janelas do Vale das Acácias, enquanto sombras dançavam pelas paredes. Alguns juravam ouvir as vozes de Catarina e Margarida chamando, seus gritos se misturando ao canto dos homens. Outros juravam ver Isabela em pé na janela superior, braços erguidos, cabelo branco como osso, boca aberta em um grito silencioso. E então silêncio, um silêncio mais profundo que a morte. A tempestade quebrou, o ar ficou parado, e o Vale das Acácias ficou intacto.
suas colunas brilhando como se nada tivesse acontecido. Mas aqueles que viviam ali sabiam que nada dentro daquela casa seria o mesmo novamente. Na manhã, após a tempestade de 1850, o Vale das Acácias ficava imaculado, suas colunas brancas brilhando na luz suave da baía. Para passantes parecia intocado, mas aqueles que viviam em sua órbita sabiam que algo irreversível ocorrera. Os criados sussurravam da tempestade como se fosse um véu rasgado, um julgamento que nenhum silêncio podia conter. Por anos Isabela drenara outros. Por anos reescrevera linhagens com lâmina e ritual. Mas naquela noite o equilíbrio mudou. Ninguém nunca falou do que realmente aconteceu na casa principal. Nenhum registro oficial existe. Nenhum médico ousou escrever uma palavra. Mas os fragmentos passados em sussurros, preservados em pedaços de testemunho, contam uma história mais condenatória que qualquer livro. João Pedro e Mateus entraram na casa não como servos, mas como reclamantes. Andaram direto pelos corredores, corpos rígidos, olhos brilhando com a mesma intensidade que Isabela outrora pensara ter roubado. Não pediam permissão, não se ajoelhavam. A senhora que comandara seu silêncio agora os enfrentava como iguais ou talvez como acusada, enfrentando julgamento. O que se seguiu dentro daquelas paredes é lembrado apenas em símbolos no aftermath. Alguns diziam que os 3 homens a circundaram na sala, seu canto sacudindo as paredes até o gesso rachar. Outros alegavam que Isabela em si se juntou a eles, sua voz subindo acima da deles na mesma língua de crescentes e correntes. Criados juravam ver luz inundando pelas fendas da casa, azul, fria, sobrenatural. Uma menina descreveu depois. Era como ver uma segunda tempestade, mas vinha das tábuas do piso. E então veio o som. Não gritos, não trovões, mas algo pior. Silêncio tão total que pressionava contra os tímpanos. Um silêncio que parecia ser enterrado vivo. Aqueles do lado de fora caíam de joelhos, apertando as cabeças, implorando pelo ruído do trovão retornar. Quando o silêncio quebrou, não foi com a voz de Isabela. Foi com a de Eduardo. O menino maldoso ficou no topo da escada e falou em palavras que ninguém entendia. Sua voz sacudiu o vidro nas janelas. Elisa apareceu ao seu lado, pálida e sorrindo, olhos brancos vazios. Isabela ficou atrás deles, não triunfante, não derrotada, mas transfixada, seu corpo tremendo como se cada palavra que seus filhos falavam se entalhasse em sua pele. João Pedro e Mateus não resistiram. Ficaram abaixo da escada como se recebendo as palavras, como se completando um circuito que esperara anos para fechar. Quando Eduardo terminou, desabou. Elisa riu uma vez aguda e alta, então desmoronou no chão. Isabela correu para eles, apertando-os. Ele passou seus anos restantes vagando pelos corredores, zumbindo sem melodia, arranhando crescentes na madeira até os dedos ficarem em carne viva. Elisa sobreviveu, mas seu riso nunca parou. Ria pelas manhãs, ria pelas noites, e ria nos túmulos de seus irmãos como se zombando da morte em si. Isabela se retirou quase inteiramente. A outrora senhora imponente do Vale das Acácias raramente aparecia em público. Cancelou seus jantares. Sentava em seu gabinete por horas, olhando para nada. Seus diários outrora precisos agora reduzidos a rabiscos frenéticos. Eles são meus. Não são meus. A corrente escolheu. Mas os homens vazios, João, Pedro, Mateus, emergiram transformados. Não mais tropeçavam em silêncio. Moviam-se com propósito. Olhos queimando, palavras curtas e deliberadas. Capatazes os evitavam. Até as ordens de Isabela pareciam sem peso. Trabalhavam como queriam. Andavam como queriam, falavam quando queriam. Os alojamentos escravizados começaram a vê-los não como vítimas, mas como profetas, encarnações do retorno. Sussurravam que Isabela liberara algo que não podia conter, e agora vivia naqueles homens aguardando, preparando. Os vizinhos não mais podiam ignorar o fedor de podridão grudado no Vale das Acácias. Colheitas ao redor do engenho murchavam. Gado abortava, bezerros nascidos com cicatrizes em forma de crescente. E na cidade vizinha, crianças começavam a acordar com as mesmas marcas em seus ombros, embora nunca tivessem pisado na terra. A maldição sangrara além da casa, além do riacho, e ainda o município nada fazia. Os senhores que outrora invejavam os métodos de Isabela, agora a temiam demais para confrontá-la. A igreja ficava mais alta em seus avisos de pecado, mas mais baixa em sua menção ao Vale das Acácias. Salvador recusava enviar investigadores novamente. Silêncio, sempre silêncio, mas no silêncio o retorno crescia mais forte. Em 1851, até Isabela admitia em sua escrita: "Não é mais meu para dirigir, é meu para suportar." Ela quisera controlar a corrente e moldá-la em uma dinastia. Em vez disso, tornara-se sua refém. O Vale das Acácias não era mais sua casa, era um vaso. E São João, na Bahia,
não era mais um município de homens. Tornara-se um município de sombras. Em 1852, o Vale das Acácias não era mais falado como um engenho, era falado como um lugar à parte, um espaço onde as leis dos homens e as leis de Deus haviam sido suspensas. Vizinhos recusavam passar por seus portões após o pôr do sol. Viajantes evitavam a estrada que beirava o Riacho das Palmeiras, alegando que a névoa ali carregava vozes. As crianças das cidades vizinhas eram avisadas: não olhem para o Vale das Acácias ao amanhecer, ou a senhora os verá mesmo de milhas de distância. A casa em si ficava estranha. Criados sussurravam que quartos mudavam, corredores se estendendo mais longos da noite para o dia, portas abrindo para paredes de tijolo onde ontem havia corredores. Espelhos recusavam segurar reflexos, em vez disso nublando com névoa cinzenta. Fogos recusavam aquecer os quartos, mesmo quando madeira crepitava na lareira. Algumas noites as janelas do quarto das crianças brilhavam azul fraco, embora nenhuma vela queimasse dentro. A própria Isabela tornara-se espectral. Outrora real e imponente, agora se movia como um revenante pelos corredores. Cabelo todo branco, corpo sem idade, mas olhos vazios. Raramente falava. Quando o fazia, era para emitir instruções em uma língua que ninguém entendia. Não mais hospedava convidados, não mais gerenciava contas. Os capatazes sussurravam que ela cedera os negócios do engenho inteiramente. Ainda assim, de alguma forma, as dívidas do Vale das Acácias eram sempre pagas, seus suprimentos sempre reabastecidos, como se a terra em si a sustentasse. Mas os verdadeiros senhores do Vale das Acácias haviam mudado. João Pedro e Mateus, outrora vazios, outrora drenados, eram agora seus senhores silenciosos. Não carregavam chicotes, não emitiam comandos abertos, ainda assim, todo trabalhador os obedecia. Capatazes se viam deferindo a seus olhares silenciosos. Vizinhos que ousavam invadir juravam que os 3 homens emergiam das árvores como sentinelas, bloqueando seus caminhos sem armas, sem palavras, e os enviando de volta com nada mais que um olhar. Os alojamentos escravizados mudaram também. O medo não desaparecia, mas era transformado. Os homens vazios tornaram-se símbolos, não mais vistos como vítimas da crueldade de Isabela, mas como prova de que a corrente não podia ser possuída. As pessoas sussurravam: ela se curva, mas não quebra. Ela retorna. Canções eram cantadas em tons baixos à noite, não de Cristo, não de liberdade, mas do retorno que um dia varreria não só Isabela, mas todos que viviam por sangue e correntes. E fora dos alojamentos, além do engenho, São João começou a se desfazer. Mortes estranhas multiplicavam. Um juiz desabou em seu banco, veias enegrecidas sob a pele. Uma senhora de engenho foi encontrada afogada em sua própria banheira, ombro entalhado com crescente. A criança de um banqueiro nasceu com uma cicatriz em forma de crescente que brilhava fracamente à noite. A maldição se espalhara além do solo do Vale das Acácias, e ainda assim o município recusava dizê-lo em voz alta, porque falar seria admitir que toda a sociedade estava amarrada a uma ferida que nenhuma cana podia cobrir. Isabela escrevia menos e menos. As poucas entradas que sobrevivem desse período são fragmentadas, escritas como se sua mão tremesse violentamente. Eu sou o vaso, mas não a senhora. Eles olham através dos olhos de meus filhos à noite. Quando me banho, não sou eu quem emerge. Sua obsessão tornara-se terror. Não mais escrevia de preservar uma dinastia. Escrevia de suportar algo que não mais controlava. E as crianças, o que restava delas, eram a prova final. Eduardo, silencioso desde a tempestade de 50, agora entalhava crescentes na própria pele vez após vez até seus braços ficarem entrelaçados com cicatrizes. Vagueava pelo Vale das Acácias, murmurando: vai retornar, vai retornar. Elisa, não mais rindo, mas cantando, cantava em vozes não suas. Às vezes de suas irmãs mortas, às vezes de homens há muito enterrados nos alojamentos, às vezes vozes que ninguém reconhecia. Vizinhos começaram a alegar vê-la caminhando nua no Riacho das Palmeiras. O Vale das Acácias cruzara de escândalo para lenda, mas lendas sussurradas por tempo suficiente atraem atenção. Forasteiros, jornalistas de Salvador, viajantes curiosos de Recife, até homens de ciência estrangeiros, começaram a derivar para São João, atraídos por rumores da viúva de cabelo branco e seu engenho amaldiçoado. A maioria partia rápido, inquieta pelo silêncio dos locais. Alguns ficavam. Nenhum era visto novamente. Em 1853, até os senhores de São João começaram a falar de Isabela não como viúva, nem mesmo como mulher, mas como presságio. Chamavam-na a Senhora da Corrente.
Chamavam-na a viúva branca do Vale das Acácias. Diziam que ela sobreviveria a todos, e em seus diários, a própria Isabela parecia aceitar. Um fragmento final sobrevive daquele ano, escrito em uma mão tão fraca que é quase ilegível. A corrente escolhe: eu não sou senhora, eu sou sua boca. Ela começara sua descida acreditando poder controlar linhagens, acreditando poder roubar vitalidade e reescrever herança. Em 1853, até ela entendia que não roubara a corrente a roubara. Pelo fim da década de 1850, o engenho Vale das Acácias não mais pertencia a São João, pertencia às sombras que Birtara. O município construíra sua fortuna em silêncio, mas silêncio não segura para sempre, não quando o solo em si começa a gritar. Vizinhos sussurravam de noites em que o engenho brilhava fracamente azul, como se a casa em si fosse iluminada de dentro por fogo sobrenatural. Viajantes juravam ouvir tambores batendo nas matas, embora nenhuma mão os tocasse, e sempre o riacho. O Riacho das Palmeiras tornara-se um lugar que nenhum homem ou mulher ousava aproximar. A água corria preta mesmo ao meio-dia, e névoa grudava nele muito após o nascer do sol. Crianças que vagavam perto demais voltavam mudas, seus ombros marcados com crescente pálido que nunca desbotava. A própria Isabela quase deixara de ser humana. Não mais andava pelas estradas do município, não mais aparecia na cidade. Era vista apenas ao amanhecer, flutuando como uma figura pálida rumo ao riacho, seu cabelo branco arrastando atrás, seu corpo sem idade mas esvaziado. Os criados que restavam juravam que ela não mais comia, não mais dormia, não mais falava exceto na língua do crescente. Quando passava por eles nos corredores, diziam que seus olhos não os olhavam, mas os atravessavam como se medindo algo em seu sangue. Seus filhos se foram. Eduardo foi encontrado nas matas uma manhã de inverno, congelado rígido, peito entalhado com dezenas de crescentes. Elisa desapareceu de sua cama uma noite. Seu riso foi ouvido ecoando pelos campos por horas, então cortado subitamente deixando apenas silêncio. Seus túmulos nunca foram marcados. Isabela nada registrou de seus destinos. Em seus diários, seus nomes são riscados, substituídos apenas pelas palavras vasos inadequados. Os homens vazios perduraram. João, Pedro, Mateus, sem correntes, sem comandos, permaneceram no Vale das Acácias muito após outros fugirem. Não mais falavam como indivíduos, mas moviam-se como amarrados por uma única vontade. Alguns diziam que não eram mais homens, mas encarnações da corrente em si, guardiães da ferida que Isabela abrira. Vizinhos juravam que à noite suas sombras se estendiam impossivelmente longas pelos campos, como se a terra em si se curvava a eles. E então, uma manhã em 1855, Isabela Moreira Silva se foi. Sem corpo, sem enterro, sem anúncio no jornal da cidade vizinha. Criados diziam que ela caminhara para o Riacho das Palmeiras ao amanhecer, ladeada pelos homens vazios, e desaparecera sob a água sem uma ondulação. Outros alegavam que ainda vagava pelos corredores do Vale das Acácias, vislumbrada em espelhos ou janelas, cabelo branco brilhando fracamente no escuro. O município reagiu como sempre, com silêncio. Os registros do engenho foram selados. A casa foi fechada. Famílias que outrora se aliaram a ela destruíram cartas, queimaram diários, apagaram todo o traço dela de suas histórias. A igreja não deu sermão. Os tribunais não arquivaram nota. O Vale das Acácias foi abandonado. Seus campos deixados para sufocar em mato, suas paredes para apodrecer. Mas a lenda não morreu. Não podia. Por anos após, viajantes alegavam ver uma mulher pálida andando pelas estradas perto do Riacho das Palmeiras, seus olhos cinzentos brilhando ao luar. Caçadores juravam encontrar círculos de ferro estranhos enterrados no solo, zumbindo fracamente quando segurados. Crianças em São João continuavam a nascer com marcas de crescente em seus ombros, geração após geração, embora ninguém ousasse conectá-las aos rituais de Isabela. E quando a guerra veio, o Vale das Acácias queimou não por acidente, mas pelas mãos de soldados abolicionistas. Ainda assim, mesmo em chamas, a lenda cresceu. Soldados juravam ver figuras paradas na fumaça, homens com olhos vazios e corpos não queimados, observando enquanto a casa desmoronava em cinzas. Hoje o Vale das Acácias existe apenas em fragmentos, registros apagados, diários meio queimados, sussurros passados por famílias que não os falam em voz alta. O município nega tudo. Os arquivos estão silenciosos, os túmulos não marcados. Mas silêncio não é ausência. Silêncio é preservação. Isabela acreditava ter dominado a corrente. Acreditava poder drená-la, engarrafá-la, enxertá-la em seus herdeiros. Mas a corrente nunca foi dela. Nunca foi destinada a ser possuída. Movia-se através dela, através dos homens vazios, através da terra em si e ainda se move. E aqui está a verdade que São João nunca lhe dirá. O retorno não terminou com o Vale das Acácias. Nunca termina.
Se duvidar disso, vá ao Riacho das Palmeiras ao amanhecer. Fique à beira da água. Ouça a névoa. Você os ouvirá, os homens vazios, o riso de crianças perdidas, a voz de uma viúva que pensou ser senhora sussurrando ainda na língua do crescente. E se você for marcado, a corrente o reconhecerá.